Bom dia a todos vocês, glória a Deus pela nossa vida, glória a Deus pela salvação em Cristo Jesus, glória a Deus pela Sua palavra que nos liberta, que nos transforma, né? E eu tô aqui no sítio onde eu tô morando, olha só que bênção, essa é a maior bênção que existe de Deus na Sua revelação, porque é como se fosse a arca de Noé no tempo do fim para o povo de Deus. Porque as cidades estão cada vez piores para morar, né, para educar os filhos, para poder se alimentar, para poder viver a fé em Jesus Cristo, para fazer a vontade de Deus, guardar a sua lei. Está cada dia mais impossível isso aí na cidade. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele já lá no início colocou Adão e Eva no paraíso, né? No Éden, num jardim para que eles pudessem viver em meio à natureza. E esse sempre foi o plano de Deus, mas agora no tempo do fim, isso se tornou urgente, isso se tornou necessário. Isso se tornou assim algo que é de vital importância, né? Ele chama o seu povo a voltar para o Éden. Ele chama o seu povo no tempo do fim, com tantas atrações do inimigo nas cidades, para que você peque, para que você perca a salvação. Ele chama você para o Éden, ele chama você para o campo, né? Para que você se liberte do pecado, para que você seja salvo, para que você possa viver plenamente a vontade de Deus. Então eu estou aqui já, né, nesse lugar maravilhoso. Inclusive já dei a dica aí para o pessoal que é dono aqui da terra, para eles colocarem o nome de Jardim do Éden nesse lugar, porque tem muita fruta, a terra é muito boa, clima agradável, né? Árvores, isso aqui é uma floresta já. Eu vim para cá para plantar agrofloresta, mas não vai nem precisar, porque já tem uma floresta aqui. Então é só fazer agora as plantações pequenas embaixo das árvores, a luz do sol entrando, a sombra também, e o solo vai enriquecendo com essas folhas secas que vão caindo, né? Algo extraordinário. Deus, ele é maravilhoso, Deus é poderoso e ele criou esse local, né? Lá no Éden, quando não tinha pecado na terra, e agora ele está chamando a gente para voltar para cá. Então é algo extraordinário, algo maravilhoso estar aqui. Eu tive um sonho de que eu estava perdido na cidade com a minha família. E a partir desse sonho, 5 horas da manhã, quando eu acordei, eu já vi as impossibilidades, já vi os problemas que eu ia enfrentar, né? As adversidades, porque eu ainda estava preso na cidade, tinha vários compromissos, eu tinha pecados acariciados, e aí eu tinha que tomar uma decisão drástica que ia mudar assim radicalmente a minha vida, ia fazer naquele momento eu perder a minha família, talvez, né? Porque eu não sabia se eles iam conseguir vir comigo para o campo, ia perder amigos, ia perder oportunidades ali na cidade. Então, foi algo assim que me impactou, mas aquele sonho foi muito real, foi muito claro para mim, né? Deus mostrou para mim naquele sonho que eu estava totalmente perdido. E antes de eu acordar, eu olhei para minha esposa e perguntei para ela: onde está o Gabriel? Meu Deus, foi algo assim que me impactou muito forte. E eu senti na pele o que as pessoas vão sentir ao se perder. E quando eu já acordei decidido, porque eu vi que era só um sonho, eu vi que era uma oportunidade de Deus para mudar de vida, para voltar para os seus caminhos, né? Para voltar para o campo, para voltar para a mensagem, a terceira mensagem angélica, a mensagem de justificação pela fé, onde você não faz a sua vontade, já não é você que vive, mas Cristo vive em você, né? Essa é a verdadeira justificação, esse é o verdadeiro, é o verdadeiro plano de Deus para a gente. Você não segue mais a sua vontade, então você não vai ficar na cidade, você não vai comer o que você quer.
Então, tudo aquilo que Deus passou para os profetas que escreveram a Bíblia, tudo aquilo que Deus passou para outros profetas que não estão na Bíblia ainda, né? Deus chamou várias pessoas para escrever aquilo que Ele queria, a sua vontade. E aí tudo que você segue desses escritos sagrados da palavra de Deus, você está colocando Jesus dentro de você. É a salvação entrando dentro do seu coração, mudando o seu coração, criando um homem interior de salvação. O homem da verdade, Jesus Cristo, está entrando em você, né? Através da sua palavra, através do seu espírito. E quando Deus fala assim, ó, vai para a esquerda, e você vai para a direita, você está fazendo a sua própria vontade, você está dizendo, eu não preciso de Cristo, eu não preciso da sua palavra, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso da proteção de Deus, eu sei, eu posso, né? E aí o seu eu cresce e você vai para a direita. Deus mandou você ir para a esquerda e você vai para a direita. E aí você vai cair em buracos, você vai cair em ciladas, você vai se decepcionar, porque você está seguindo a sua vontade, o seu caminho, né? Você está querendo salvação pelas obras, né? Olha que interessante. E hoje o inimigo colocou isso de forma tão assim difícil de entender, que as pessoas se confundem, as pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus, fazendo as coisas do jeito que elas querem, e não do jeito que Deus quer. Olha só, né? Algo tão simples se tornou difícil de entender a salvação, a graça. As pessoas não sabem mais o que é graça, o que é salvação. Salvação é fazer a vontade de Deus. Salvação é obediência a Deus. Isso é salvação, né? Ele criou lá no Éden um mandamento para a vida. Paulo fala lá para os romanos, né, na carta de Romanos, que esse mandamento que era para a vida, ele se tornou para a morte. Então, por causa do pecado, houve a separação. O homem não conseguia mais compreender a lei. E essa lei agora condenava o homem, porque o salário do pecado é a morte. E aí Cristo tinha que resolver a situação, porque ele amava o homem. Então, Cristo veio aqui na terra, ele viveu como a gente tinha que viver. Ele deu exemplo, né? Ele venceu o pecado, ele mostrou um caminho que é possível a vitória sobre o pecado para o homem. E ele falou, eu sou o caminho, andai por ele, andai por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue vir ao Pai, ninguém consegue obedecer à lei, senão através de mim, Cristo falou. Então, quando Cristo, ele fala através do seu Espírito Santo para um profeta e fala para ele, ó, escreve aí para o povo no tempo do fim, ir para o campo, sair da cidade, né? E quando você lê lá em Ellen White, nos seus escritos, ela enfatiza muito e ela coloca assim, ó, sair das cidades, chegou o tempo, não é mais possível morar nas cidades, né? O decreto já saiu, o primeiro cerco, né? A tentativa de implantar o decreto dominical já aconteceu. Esse primeiro cerco, como lá em Jerusalém, aconteceu 2 cercos, né, do exército romano, e no segundo, quem estava na cidade pereceu. Agora, no tempo do fim, vai acontecer a mesma coisa. As cidades vão ser destruídas, né, por terremotos, por inundações. As cidades vão ser destruídas por causa dos seus pecados, como Sodoma e Gomorra. E de repente vai cair, depois das inundações, depois dos terremotos, vai cair fogo do céu. De repente as pessoas vão começar, né, a ver tudo isso acontecer, como eu vi no meu sonho, e elas não vão saber como lidar com isso. Porque perderam a oportunidade de fazer a vontade de Deus, perderam a oportunidade de entender que a salvação está em fazer a vontade de Deus. Deus falou, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Não se preocupe, porque Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai te ajudar. E por mais que quase tudo dê errado, você ainda tem a salvação, você tem a vida eterna, né? Muitos podem dizer, olha o que aconteceu com João Batista. Foi lá para o deserto, tudo deu errado, viveu uma vida como um louco. As pessoas achavam que ele era louco. Imagina um homem vivendo no deserto, largar tudo. Ele era filho de uma das principais pessoas, autoridades do povo de Deus no tempo de Cristo. E ele decide largar todas as oportunidades da cidade, ele decide largar tudo
que ele tinha, família, bens, casas, oportunidades, dinheiro. Ele larga tudo aquilo, ele vai morar no campo para pregar lá no deserto: arrependei-vos e convertei-vos. E aí as pessoas, olhavam aquilo e falavam: como pode? Mas ele estava seguindo a palavra de Deus, ele estava seguindo a salvação, ele estava seguindo a graça, a verdade, ele estava no caminho, na verdade e na vida, ele estava em Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Ele então foi ridicularizado, ele aparentemente tinha perdido tudo desse mundo e acabou preso. Como se não bastasse aquela situação que ele enfrentava, ele ainda vai e é colocado na pior prisão que existia na época, numa prisão ali sozinho, na solitária, e ele ali sofrendo. Ele pediu para perguntar para Jesus: ué, o que está acontecendo? Eu segui o caminho, nem ele conseguia compreender. Poxa, eu segui o caminho, eu segui a luz, eu segui a verdade, mas eu estou aqui agora, preso. Fala para Jesus lá, avisa lá alguém. O eu, pecaminoso dele tomando conta, o pecado que existe em nós, e tem tanta gente aí falando que o pecado não vive em nós, que ele não nasceu em nós, que é possível largar totalmente o pecado. E Paulo, ele insiste lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, dizendo: meus amados, existe uma guerra até a volta de Cristo. Você só vai ser liberto totalmente quando Jesus voltar, porque ele fala: o bem que quero, isso não faço, mas o mal que eu detesto, é isso que eu faço. Se ele não faz o bem que ele quer, ele já é convertido. E ele fala ainda assim: já não sou eu que estou fazendo isso, é o pecado que habita em mim. Então não é ele mais que faz, não é ele mais que vai ser responsabilizado, é o pecado. Então tudo isso está sendo jogado para o mal, tudo isso está sendo jogado para Satanás e seus anjos que nos tentam, que colocaram essa desgraça em nós, esse pecado, essa imundícia, esse erro, esse desvio que existe no nosso corpo, nos nossos membros da nossa mente. E essa luta a gente vai ter até Jesus voltar. Mas ele também fala de uma vitória sobre o pecado, no lado consciente nosso, nesse homem interior que foi criado em Cristo, através do Espírito Santo. É possível a vitória sobre o pecado, é possível você praticar a vontade de Deus, porque vários praticaram, eu estou aqui praticando, sair da cidade. Deus falou: sai da cidade. Deus teve que mandar um sonho, porque eu não estava conseguindo entender os profetas mais. A vida na cidade vai te poluindo tanto a visão, fazendo você ficar cego. E aquilo está estampado na sua cara ali, nos livros inspirados na palavra de Deus, e você não consegue enxergar. Está lá no Mateus 24, quando pôs vídeos o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel: quem estiver na cidade, fuja para os montes. E Ellen White fala, profeta de Deus, no tempo do fim, ela insiste: isso já aconteceu, a gente precisa pregar isso para o mundo, a gente precisa sair das cidades, porque é o primeiro cerco. Houve a tentativa no Congresso americano de colocar essa lei dominical, e o povo ainda está esperando uma outra tentativa, mas quando ela vier já vai ser tarde demais. Então ali João Batista, na prisão, o seu eu pecaminoso querendo tomar conta, mas de repente ele percebe, um homem de Deus, percebe que estava fazendo errado, que estava pecando, que estava deixando o eu pecaminoso tomar conta. E aí ele se arrepende, e aí ele fica ali tranquilo, ele fica em paz, porque ele sabe que ele seguiu o caminho, que ele fez a vontade de Deus, e a eternidade está garantida. Então ele passa a não se preocupar, ele fica tranquilo. Tudo está perdido para ele, humanamente falando, mas espiritualmente, tudo está ganho.
Aquele que ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida vai ganhar. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Mateus 10. Porque o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Então ele começa a perceber a vontade de Deus, a verdade, né? Jesus fala para ele: olha os milagres. Manda dizer para João lá: olha os milagres que estão acontecendo. Olha os benefícios do que ele fez. Olha só. Olha só que bênção. Fala para ele. Fala para ele que muitos estarão no céu graças ao sacrifício que ele fez, para ele ter aceitado viver a minha vontade. Enquanto todos diziam para ele: você está louco? Você, que você tem na cabeça? Vai perder tudo. Mas ele tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito. Ele tinha uma fé inabalável. E aí agora, depois dessa dica de Cristo, depois da revelação de Cristo, de que tudo estava bem, de que ele tinha que ver pela fé. Ele não podia olhar como o homem olha, porque o mundo é inimizade contra Deus. Então ele tinha que olhar com os olhos da fé, como todos, né? Como Isaías, que fez tudo certo e no final foi cerrado ao meio. Como Pedro, que, como se não bastasse ser crucificado, foi ainda colocado de cabeça para baixo. Todos esses mártires, o Apocalipse revela que estarão na ressurreição, estarão entre os salvos, entre os vivos. E ali você vai poder olhar e ver João Batista depois de ser decapitado. Porque a morte é como se fosse um sono, né? Quando você dorme, você não percebe o tempo que se passou. E ele não vai perceber os 2000 anos que passaram, né? E aí, de repente, quando ele abrir os olhos, ele vai ver o seu anjo. Ele vai poder contemplar os salvos. Tudo aquilo que Deus plantou, ele vai ver a colheita. Tudo aquilo que ele plantou para Deus, ele vai ver a grande colheita de Deus. Glória a Deus, aleluia! E aí, juntamente com todos os salvos que estão vivos, que passaram pelo tempo do fim, nós, os 144 mil que passaram pelo tempo de angústia. Os escritos sagrados dizem que aqueles que passam pelo tempo de angústia, pelo tempo, o último ano de provação na terra, eles serão 144 mil. Só esses, todos que passarem pela grande tribulação, serão 144 mil, depois chamados de uma grande multidão, a partir do verso 9 do capítulo 7 de Apocalipse. Então, a partir do verso 9 do capítulo 7, você vê uma grande multidão, ou seja, não é um número literal, várias e várias pessoas, muitas pessoas estarão salvas, né? Uma grande multidão de salvos que passaram vivos pela grande tribulação. São chamados inicialmente 144 mil, 12 mil de cada tribo. Mas não existe mais isso hoje, então só pode ser simbólico, porque depois no verso 9 fala que também uma grande multidão passou salva pela grande tribulação, verso 13 e 14. E aí, essa grande multidão salva, né, eles não vão para o céu antes daqueles que foram mortos por Jesus, pelo testemunho de Jesus, acordarem e reviverem. Então eles são reavivados por Cristo. Tessalonicenses fala lá, Paulo fala aos Tessalonicenses: e dada o soar da trombeta de Deus, mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os salvos em Cristo vão ressuscitar das tumbas, acordando, vendo tudo aquilo que Deus fez na terra de milagre, de salvação. Vão ver os 144 mil, vão ver a grande multidão, né? E eles juntos formarão uma grande multidão maior ainda de salvos. E eles então, juntos, começarão a subir com seus anjos, até encontrar com o Senhor nos ares. E aí para sempre estarão com o Senhor. Glória a Deus, isso é uma grande bênção, isso é a salvação de Deus, é a vontade de Deus que venceu.
É a palavra de Deus viva, Cristo Jesus, o centro das atenções, né? Cristo Jesus no meio dessa grande multidão. Aquele que deu a vida por nós, porque para tornar tudo isso possível, ele teve que vir aqui, ele teve que provar que era possível, ele venceu o pecado, né, no lado consciente. Ele teve que provar que as dificuldades desse mundo são nada perto dessa glória da salvação. Ele teve que provar para as pessoas que ir para o campo era melhor com João Batista. Ele teve que provar que era melhor a morte do que perder a vida eterna. Ele teve que vir aqui mostrar que é possível passar 40 dias e 40 noites sem comer nada. E vencer o diabo ainda. Ele veio aqui para dizer na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele veio aqui para saber o que você sofre, o que você passa. Ele veio aqui para ver a sua solidão. Ele veio aqui para que você soubesse, tivesse certeza de que Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você passa. Ele sabe como é não ser atendido por Deus, pelo Pai. Ele sabe, né? Então, Jesus passa pela morte e acorda. E agora ele é vencedor da morte, ele é vencedor do mal, contra o mal. Ele é vencedor de todas as coisas. E agora ele quer dar essa vitória para você. Glória a Deus, ele quer dar essa grande bênção para você. Ele veio, ele provou que era possível. Agora ele quer que você também consiga alcançar essa salvação. Ele quer que você também viva isso. Glória a Deus. Então eu estou aqui no campo como um testemunho vivo de que é possível fazer a vontade de Deus no tempo do fim. Por mais que você tenha adversidades, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você passe por lutas ou até mesmo a morte, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua verdade, que liberta, que justifica, que santifica, que salva o homem do pecado. Obrigado porque esta verdade é Cristo Jesus que está no céu, vivo. Obrigado porque não só Jesus, mas Moisés, Elias já estão no céu. Um mostrando que os vivos estarão também no céu quando Jesus voltar, os estarão vivos, Elias. E outro, Moisés, representando os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Obrigado por essa mensagem poderosa, obrigado por essa salvação, obrigado pela mensagem do campo que nos liberta das grandes cidades, das catástrofes do tempo do fim, dos pecados que o inimigo tem criado, das ciladas. Ajude para que várias pessoas, ao escutar essa mensagem, Senhor Deus, se sintam tocadas a sair do engano, a sair dessa graça barata de que mesmo fazendo a nossa vontade, a gente vai ser salvo. Tira esse engano das pessoas, mostra para elas a tua verdade, mostra para elas que quando o Senhor diz que é para ir para o campo, tem que ir para o campo. Eu te peço, Senhor Deus, a conversão dos meus familiares, eu te peço a conversão da Maiara, do Gabriel, eu te peço a conversão da Sara e da Rebeca, eu te peço a conversão dos meus parentes, dos meus amigos, eu te peço a conversão daqueles que estão lutando para fazer a tua vontade, dê a vitória a todos nós, Senhor Deus. Eu te peço nesse momento essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você faça parte desta grande verdade de Deus para o tempo do fim. Sair das cidades e viver a vontade de Deus no campo, na natureza. Olha, você vai ficar maravilhado. Você vai ver que a sua vida realmente agora faz sentido, né? Que existe uma verdadeira transformação. Porque você está na vontade de Deus. Você não vive mais, né? O seu lado consciente não vive mais. Você continua, às vezes, pecando sem querer, né?
bate a cabeça numa porta dessa que é pequena, você vai subir aqui, ó, e pum, bate a cabeça, aí você fica nervoso, você fica com raiva, né? Mas isso, a gente só vai se livrar quando Jesus voltar, mas vai se livrar um dia. Vai chegar esse dia que você vai se livrar. Vai chegar o dia do livramento para aqueles que estão na vontade de Deus. Então permaneça fazendo a vontade de Deus. Estude, busque, né? Se você ainda não sabe, não entendeu muito bem o que eu falei, pesquisa, vai na palavra de Deus, né? Vai nos escritos inspirados e você vai achar a verdade. Porque quem busca, acha. Aquele que bate, vai ser aberto, está escrito na palavra. Quem busca, achará. Que você continue buscando, meu querido amigo. Meu querido irmão, Deus te abençoe. Deixa eu ir lá que tem um monte de coisa para fazer. Já rocei aqui, ó. Já rocei essa parte aqui, né? Olha só que maravilha. Muita fruta. Olha que terra boa. Ó, cheguei aqui e descobri uns tomates. Tá vendo aqui, ó? Tomatinho. Olha só que bênção. Isso aqui que é bênção de Deus, ó. Olha a bananeira, que coisa mais linda. Olha o orvalho da noite molhando ela. Tá vendo? Aqui tem mamão, ó. Aqui tem mamão. Olha que bênção. Olha só o mamão. Não sei se vocês estão vendo, mas é muita bênção. Olha lá o mamão. Tá dando para ver aí? Acho que tá, né? É campo. A vontade de Deus é abundância, né? Aqui é uma casinha simples, mas olha só que bênção. Olha só. Ó, não dá conta de comer. Olha, é muita bênção. O vizinho aqui, ó, trouxe para mim. Você não passa fome no campo. Olha só o tanto de banana que outro vizinho me deu. Olha só. Não dá conta de comer. Olha o tanto de... Gente, é muita abundância. E o povo passando fome aí, né? Olha só. O povo passando fome por quê? Aqui, ó. Olha só, Deus, cheguei sem nada e tem comida. Glória a Deus, aleluia. Vou mostrar um pouquinho para vocês da minha... Aí, ó, Deus me deu um filtro emprestado, mas me deu emprestado. Aqui, ó a barraca. O pessoal falou, vai ter cobra, vai ter escorpião. Eu falei, já que eu sou homem de cidade, né, não fui criado na roça, então deixa eu ficar na barraca por enquanto. Né? Aqui, ó, olha só, outro vizinho já me deu as mudas para eu plantar. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é muda de abacaxi. Muda de abacaxi. Olha que benção aqui. Deus me deu umas ferramentas da cidade para eu trazer. Tá aqui. Glória a Deus. Aqui a sala. Aqui a porta bar. Aqui a maior porta que existe é essa aqui, ó. Que é da minha altura. Se eu passar sem bate a cabeça ainda. Mas nós vamos resolver isso. Olha a casinha. Aqui a entrada da casa. Aqui, ó. Governo de Minas. Olha só, o governo de Minas fez um negócio bom aqui. Aí, ó, tem a casinha, a água da calha desce aqui e enche isso aqui, né? Cisterna. Eu tô aqui nessa casinha. Olha lá a Vega. Vega, vem, Vega, vem. Vega. Olha outra benção que Deus me deu. Vem, Vega, vem. Vem, Vega. Veguinha. Vem, Vega. A Vega veio comigo, olha só. Oi, Vega. Veguinha. A Vega veio comigo, né? Tá aqui, ó. Estamos aqui no campo agora. Glória a Deus. Esse lugar no meio das montanhas, ó. Tem duas montanhas aqui, na verdade mesmo. Tem a montanha ali, né? E ela vai para lá. Ela começa aqui, depois ela vai lá para trás da propriedade. Depois ela vem para cá, ó. Então, ao redor aqui é tudo montanha, então fica bem fresquinho, bem gostoso o clima. Olha só que lindo. Ali tem as bananeiras, não sei se você consegue ver, ó, cheio de bananeira. Tem muita bananeira ali, né? Ali, ó, muita bananeira. Aqui é onde a gente pega água. Olha ali, ó. Ali debaixo tem água, onde a gente pega água, né? Tá vendo? Ó, as árvores, os passarinhos cantando. É um lugar maravilhoso. Isso aqui é uma benção. Ali é um pé de jaca, ó. Ali é um pé de jaca. Tá vendo? Pé de jaca ali. Cheio de pé de jaca. Tem outro lá atrás da casa que é quase um prédio de 5 andares. É algo extraordinário.
A vida no campo é uma bênção. Estamos aqui então, né? Tem um cavalinho ali do outro lado. Eu não tinha dinheiro nem terra para morar. Mas Deus abriu as portas. Deus me deu esse local aqui emprestado, né? Possibilitou que tocou no coração de uma irmã. E ela, irmã da igreja, e ela deixou eu vir morar aqui, né? Então eu tô aqui plantando, vivendo, fazendo a vontade de Deus. Ah, tem isso aqui, ó. Até ele falando como é que vai ser, né? Como é que vai ser, se eu voltar entre os vivos ou você como João Batista. Aqui, ó, que bênção. Olha só, tá carregado o pé. Gente, isso aqui é bênção. Sem agrotóxico, sem nada, você vai comer agora de manhã, ó. Você pega uma fruta no pé. Esse é o plano de Deus, sempre foi. Só que o homem, né, quer a segurança da cidade. Que segurança que existe na cidade. Olha lá pro Rio Grande do Sul para ver, né? E depois eu vou fazer um vídeo. Tô vendo um caixão de banana aqui. Meu Deus, glória a Deus. É coisa demais. Eu vou fazer um vídeo depois explicando para vocês sobre o Rio Grande do Sul. Vocês precisam entender o que está acontecendo no mundo. Isso aí não é obra do acaso, não, como o pessoal está pregando aí, não. Entendeu? Isso é juízo de Deus. Isso é consequência do pecado. Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Vai cair fogo do céu ainda. Cidades litorâneas vão ser assoladas por tsunamis, né? Vão ser inundadas por tsunamis, furacões, terremotos, tempestades. Tudo isso é consequência do pecado. Deus não pode permitir o pecado na terra. Porque esse planeta é dele, não é de Satanás. Então aí são consequências, né? Vão vir ainda 7 pragas. Depois nós vamos conversar sobre isso. Vocês vão ver como um Deus de amor é um Deus de justiça, né? E por que ele permite essas coisas? Nós vamos fazer uma live só para isso, para esclarecer para muita gente o porquê dessas catástrofes, como que acontece, né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu preciso ir lá resolver várias coisas hoje. Tem que continuar limpando aqui o quintal, tem que plantar hoje, né? Aquelas mudas ali. Tem que lavar a roupa, tem que estender a roupa, tem que orar, ler a Bíblia, né? Glória a Deus, é bom demais. Um grande abraço, fica com Deus todos vocês. Amém, glória a Deus.